Ele é um garoto tímido, mas acaba namorando a garota popular e levando ela pra casa. Eu sou o tio Rock. Deixe seu like e bora. Durante a aula, ele fica imerso em pensamentos violentos, e ao olhar para sua amada Ana, afirma para si mesmo que é a garota que ele mais tem vontade de machucar. Como ela é uma modelo muito popular na escola, ele imagina o lindo rosto dela se contorcendo de dor. Com a chegada do intervalo, ele decide ir para outro lugar, já que a sala de aula fica muito barulhenta nesse momento. Assim se dirige até a biblioteca. Ao chegar lá, sua amada tenta falar com ele, mas como está comendo, ele não entende nada. Sem dizer nada, ele se esconde para observá-la de longe, ouvindo-a sorrir e cantarolar enquanto come um salgadinho. O garoto fica confuso, mas tenta voltar a se concentrar em seu plano de vingança. No entanto, quando Ana começa a fazer seu trabalho escolar e percebe que esqueceu o estilete, ele decide emprestar o seu. Depois de voltar para o seu canto, sente alívio por ela não tê-lo achado estranho. O sinal toca e Ana vai embora, levando o estilete com ela. O garoto tenta pedir de volta, mas ela entende errado e acha que ele quer jogar seu lixo fora. Então entrega o saco de salgadinhos vazio para ele. No dia seguinte, ao chegar na sala, ele encontra o estilete deixado sobre sua mesa. O professor entra cobrando os trabalhos e uma amiga de Ana revela que jogou fora o cartaz dela e fez outro. O garoto sente raiva, pois sabia o quanto Ana havia se esforçado para fazer aquele cartaz. Durante a apresentação, ele percebe que Ana parece morta por dentro enquanto sua amiga explica o trabalho. Após voltarem para seus lugares, ele continua observando e nota o quanto ela ficou abalada com o que aconteceu. Então, quando um helicóptero passa pela janela e todos olham na direção de Ana, ele corta seu próprio trabalho ao meio com o estilete para chamar a atenção para si e desviar o foco dela. Depois disso, Ana senta no colo de uma amiga, e alguns garotos atrás do protagonista começam a comentar que quando duas garotas fazem contato físico, estão pensando naquilo. Um deles menciona que gostaria de ficar com Ana, e o protagonista começa a se corroer de raiva. Outro garoto comenta que não se atrai por garotas muito bonitas, preferindo garotas comuns e um pouco acima do peso, como Harara, uma aluna da turma. No intervalo, ele volta para a biblioteca, onde encontra Ana novamente. Harara também aparece e diz que está esperando alguém. As duas conversam sobre comida, e Harara explica que por gostar muito de comer, acabou ficando daquele jeito. O garoto Kanzaki se aproxima, prestes a se declarar para Harara, mas Ana interrompe a conversa e muda o foco, dizendo que Harara agora está de dieta. Ao ouvir isso, Kanzaki afirma que prefere mulheres com um pouco mais de peso e começa a descrever os motivos, o que irrita levemente o protagonista. Sem querer, ele acaba derrubando um livro e para disfarçar sua presença, Ana faz um gesto pedindo que ele imite um gato. Em seguida, ela vai até ele e imita outro gato simulando uma briga. Kanzaki e Harara saem da biblioteca rindo da cena, e quando Ana também deixa o local, o protagonista fica vermelho de vergonha por ter se humilhado daquela forma. Após a aula, ele passa por uma loja de revistas e vê Ana por lá. Ele se esconde e a observa de longe. Duas garotas aparecem e Ana tenta chamar a atenção delas para que a reconheçam da revista de modelos em que apareceu, mas as garotas apenas a ignoram e vão embora, achando-a estranha. Frustrada, Ana espalha sua revista pela loja, cobrindo todas as outras, e fica esperando com uma caneta para dar autógrafos. No entanto, ao invés de fãs, uma funcionária aparece e recoloca as revistas no lugar. Irritada, Ana decide ir embora, e o protagonista aproveita para comprar um exemplar da revista dela. Ao folheá-la, sente que Ana parece muito diferente do que é pessoalmente. Então, joga a revista no lixo e se convence de que precisa esquecê-la, pois os dois pertencem a mundos completamente opostos. No entanto, como já havia pagado pela revista, decide brincar sozinho com ela antes. No dia seguinte, a caminho da escola, ele vê Ana conversando com um garoto. Movido pelo ciúme, ele o segue e descobre que o garoto está interessado nela. Durante a conversa, o garoto segura o braço de Ana e pede o contato dela. Ao ver isso, o protagonista perde o controle e comete dois erros. Primeiro, joga sua bicicleta contra os dois. Depois, erra o alvo e a bicicleta acaba caindo no rio. Uma garota chamada Chi presencia toda a cena e se aproxima, perguntando por que ele jogou a bicicleta nos dois. Sem saber o que responder, ele solta a desculpa esfarrapada de que confundiu o acelerador com o freio. Ana começa a rir da cara dele, pois entende perfeitamente suas intenções. No dia seguinte, o garoto volta a se perder em seus pensamentos sombrios, mas ao focar novamente em sua amada, percebe que ela está preparando um doce. Ela pega um recipiente e sai da biblioteca para buscar água, mas ao retornar, acaba derramando tudo no chão. Ele pega um pano para secar a bagunça, mas antes que termine, Ichikawa decide ajudá-la e vai até a sala de economia doméstica buscar um copo para encher. No entanto, ao chegar lá, descobre que ela já conseguiu finalizar seu doce. Para disfarçar, resolve beber a água que pegou. Ao vê-lo de perto, Ana mais uma vez entrega seu lixo para ele. Voltando para a sala, Ichikawa percebe que ela está se abanando e batendo um papel no rosto.
Ti vai até ela e se oferece para ajudá-la, e logo outras garotas fazem o mesmo. Ichikawa nota que apesar de ter muitas amigas, Ana sempre almoça sozinha na biblioteca. Isso o faz pensar que ela talvez tenha sentido sua intenção assassina e esteja tentando desmascará-lo ao invadir seu território. Ele decide deixar esse pensamento de lado, mas então ouve alguns garotos comentando sobre o suor nas roupas das meninas, insinuando que dá pra ver seus sutiãs. Um deles brinca que o mesmo vale para seu amigo gordinho, já que seus também ficam visíveis quando ele sua. Após essa conversa idiota, Adachi decide ir até as garotas falar mais besteiras, enquanto Ichikawa permanece sentado, tentando conter sua raiva e desejando que ele parasse. Como Adachi continua, Ichikawa decide jogar seu estilete no caminho dele, o que acaba afastando os garotos. Ele então explica que Ana costuma andar sempre com uma amiga específica, Kobayashi Chihiro, mas para ele, essa garota parece mais um namorado dela. Mesmo sendo muito próxima, Chihiro nunca acompanha Ana até a biblioteca, o que reforça sua teoria de que Ana já descobriu seu plano de matá-la. Quando Ana o vê por ali, pede seu leque emprestado. Ao cheirá-lo, percebe que é um daqueles leques perfumados e manda Ichikawa cheirar também. Quando ele se aproxima, percebe que Ana está usando um maiô por baixo da roupa para esconder o sutiã. De repente, Moeko liga para Ana e ela rapidamente se esconde e manda Ichikawa se sentar ali. Chihiro aparece na biblioteca perguntando por Ana, mas Ichikawa finge que não sabe onde ela está. Como não a encontra, Chihiro decide ficar ali por um tempo e começa a contar que Ana tem o estranho hábito de se trancar no banheiro para comer salgadinhos. Ouvindo isso, Ichikawa conclui que ela prefere ir para a biblioteca sozinha, justamente para fazer o mesmo. Chihiro então começa a elogiar Ana de várias formas, e nesse momento Ana surge debaixo da mesa e sobe nas costas da amiga. Juntas, elas voltam para a sala. Ichikawa explica que as férias de verão acabaram e que no fim de semana haverá um evento escolar, o Festival Cultural. A turma dele será responsável por montar uma casa mal assombrada, mas ele não demonstra nenhum interesse. No entanto, Ana se aproxima e pede para ele escrever algo para ela, já que sua caligrafia é melhor. Quando ele se senta para ajudar no trabalho, dá de cara com Harara, que tem 2 bolas de basquete presas dentro da roupa, distraindo completamente sua concentração. Ele começa a se aproximar dela cada vez mais, até que de repente, Ana pula de dentro de um poço cenográfico, assustando-o. Depois de se recompor, ele termina seu trabalho com Harara. Quando Ana vai ver o cartaz pronto, percebe que alguém escreveu seu nome em uma das lápides. Adachi imediatamente acusa Ichikawa de ter feito isso, mas, embora ele saiba que foi Harara, decide assumir a culpa. No entanto, Harara confessa que foi ela quem escreveu, explicando que apenas estava colocando sobrenomes comuns, e por coincidência, o nome de Ana acabou ali. Para evitar problemas, decidem apagar todos os nomes, e Ichikawa escreve o seu próprio em todas as lápides. Mais tarde, Ana fala com ele sobre o sangue cenográfico que usará no festival. Ichikawa mistura as tintas para deixá-lo mais realista. Quando o festival finalmente começa, tudo está pronto, mas ele não esconde seu desprezo pelo evento, chamando-o de patético e sem graça. Ele explica que os alunos mais populares se envolvem procurando pessoas de outras turmas, enquanto os mais reclusos, como ele, acabam ficando sozinhos, mesmo tendo ajudado na preparação. Sem ânimo, ele decide ir até o banheiro jogar no celular. No entanto, acaba ouvindo alguns garotos se aproximando das suas colegas de classe. Sem dificuldade alguma, os garotos convencem as meninas a saírem para dar uma volta, o que irrita Ichikawa profundamente. Ele diz que odeia caras extrovertidos por esse motivo, mas então se lembra que um deles foi quem o ajudou a pegar sua bicicleta no rio. Como ele não é uma pessoa ruim, isso só piora o sentimento de raiva de Ichikawa. Tentando se distrair, ele vai para a biblioteca, mas é surpreendido por Ana, que o chama para ver um mapa da cidade. Eles apontam onde ficam suas casas e Ichikawa decide pegar o celular para tirar uma foto do mapa. No entanto, Ana pensa que ele queria tirar uma foto com ela e, sem hesitar, tira uma selfie dos dois juntos. No dia seguinte, Ichikawa comenta que teve a ideia de escrever um livro sobre um jovem comum que é transportado para outro mundo e acaba sendo amaldiçoado por uma poderosa magia negra, fazendo com que tudo o que ele toque pereça. No entanto, ao olhar para o lado, percebe Yamada profundamente pensativa com algo. Pouco tempo depois, ele vai até a enfermaria com febre e nota um par de sapatos com o nome Yamada escrito neles. Inicialmente, acredita que possa ser de outra pessoa com o mesmo sobrenome, mas quando a enfermeira puxa a cortina, ele descobre que a dona dos sapatos é de fato Yamada. Ele começa a encará-la, sentindo que aquele poderia ser o momento perfeito para pôr seu plano em prática. Porém, Yamada o olha de volta e comenta, aliviada, que pensou estar sendo encarada por um estranho. Ichikawa menciona estar com dor de cabeça, então Yamada lhe entrega um remédio. Quando ele vai até a pia pegar água, percebe que o copo já foi usado por ela. Sem alternativas, decide tomar o remédio assim mesmo. Mas, ao vê-la se aproximar, ele hesita e volta para sua cama. Ele nota que Yamada esqueceu sua jaqueta, e a enfermeira pede que ele a devolva depois. Ao sentir o cheiro da jaqueta, ele se decepciona, pois esperava um aroma floral.
Seguindo seu caminho até a biblioteca, ele encontra Yamada no meio do trajeto, ela o ignora e vai até a enfermaria buscar alguns doces. O show começa novamente com sua conversa malandra, tentando prever se as garotas terão sorte ou algo mais nas artes do amor. O protagonista tenta escutar escondido, mas Shou pede que ele entregue um bilhete para Chihiro. No entanto, em vez disso, ele acaba entregando para Ana um rascunho que havia feito pela manhã. Então, Shou inicia seu podcast habitual, querendo saber quais posições as meninas preferem. Kyotaro, curioso sobre as preferências de Ana, começa a observá-las, mas elas percebem e param. Mais tarde, ele ainda está refletindo sobre qual seria a posição favorita de Ana para se exercitar. Quando ela aparece, logo agarra a mão dele, achando que ele pegou um de seus doces. Nesse momento, Kyotaro percebe que Ana gosta de uma pegada mais firme, com ela no controle. No dia seguinte, durante a aula de educação física, enquanto observa Ana, ela leva uma bolada direto no nariz. O professor a leva para a enfermaria e Kyotaro a segue, escondendo-se debaixo da cama. Lá, ele a vê chorando porque no dia seguinte terá uma sessão de fotos e sente que está atrapalhando a equipe. Ouvindo isso, ele também se emociona, pois sabe o quanto esse momento é importante para ela. Quando Ana pega um lenço, sem querer deixa cair um portfólio contendo o desenho que ele fez. Nesse instante, Kyotaro se lembra de todos os momentos que passaram juntos e percebe que realmente gosta dela. No dia seguinte, Ana retorna à escola e pede desculpas aos amigos pelo incômodo. Mais tarde, Kyotaro a vê apagando uma anotação que Chihiro escreveu e percebe que ela ficou sem lenços umedecidos. Então, ele coloca todos os seus lenços à disposição na biblioteca. Mas, como sempre, Ana os usa apenas para limpar as mãos depois de comer batatas fritas. No final do dia, ela volta ao seu jeito de sempre e está mais feliz por causa dele. No outro dia, Kyotaro sofre refletindo sobre o que significa gostar de alguém, pois acredita que isso pode arruinar a vida das pessoas. Durante o almoço, ele repara na menina que havia acertado Ana com a bola no dia anterior, mas logo esquece quando a vê comendo outro lanche na biblioteca. No entanto, ele não consegue ficar parado, pois acha que ela pode se engasgar. Então, intervém de forma atrapalhada, sugerindo que ela precisa de leite fresco. Ana, por sua vez, pede que ele traga para ela, e ele, sem pensar duas vezes, sai correndo. Ela o segue e revela que era apenas uma brincadeira, sugerindo que fossem juntos. Uma vez lá dentro, eles começam a preparar algumas misturas malucas. Ana pega a mão dele e a mergulha na Coca-Cola rosa que acabaram de fazer, depois bebe tudo. No meio disso, um professor aparece de surpresa, e Ana acaba se engasgando. Durante o castigo, Kyotaro percebe que Rin está inquieta perto de Ana, querendo falar com ela, mas nunca encontra um momento a sós, pois Ana sempre sai com Chihiro e Serena. Serena até pergunta se ela já se desculpou com Ana, mas Rin diz que mudou por causa dela. Esse tipo de drama não interessa muito a Kyotaro. Então ele decide ficar na biblioteca com Ana. Lá, ele percebe que Rin também está presente, querendo uma chance para conversar. Percebendo que elas precisam de um tempo sozinhas, Kyotaro decide sair, mas Ana pede para trocarem de rosto no aplicativo. Ele recusa e vai até a porta. Serena manda ele ficar quieto para ver se Rin finalmente se desculpa. Ana então inicia a conversa perguntando se Rin quer trocar de rosto com ela. Fingindo não perceber a presença imponente de Ana, Rin pede desculpas por seu comportamento passado com a bola. No entanto, Ana nem sabia que tinha sido ela, e, em vez de guardar ressentimentos, oferece balas para selar a paz. Com tudo resolvido, Kyotaro não pode deixar de notar como as pessoas se preocupam tanto com Ana, especialmente porque ela é modelo. Mais tarde, quando para em uma loja, Ana o reconhece de longe e vem correndo ao seu encontro, animada, contando sobre sua bicicleta nova. Então, de repente, ela pergunta se pode pegar uma carona até em casa. Isso o surpreende, pois ele não esperava uma vitória tão doce tão cedo. Uma vez na bicicleta, Ana pergunta se ele participa de algum clube antes de revelar que pretende sair do clube de basquete, especialmente depois dos últimos acontecimentos. Ela cogita entrar no clube dele, o que faz suas orelhas corarem e seu coração disparar. Eles conversam, mas Kyotaro entra em pânico ao perceber que estão passando em frente à delegacia. Ele teme que a polícia os pare por estarem em uma bicicleta juntos e imagina que seria um caminho direto para o inferno. No entanto, volta à realidade quando Ana fala com ele. Ao chegarem, ela agradece e lhe dá o mesmo lanche que estava chupando durante o trajeto antes de se despedir. Ele retribui com um aceno de braço para cima. Dias depois, ele e sua irmã Kana vão ao McDonald's. Para Kyotaro é o pior momento para estar com a família, pois morreria de vergonha se alguém o visse com a irmã. E como esperado, Ana chega acompanhada das amigas e de sua própria irmã, incapaz de segurar o riso ao provocar Kyotaro sobre sua altura. Kyotaro se levanta da mesa e Ana o segue perguntando sobre sua irmã. Ela admite estar com um pouco de ciúmes, já que sempre foi filha única, e acha que ter uma irmã teria sido divertido. Depois de dar uma olhada no menu, diz que quer um sorvete, mas percebe que esqueceu a carteira. Sem pensar duas vezes, Kyotaro paga pelo lanche e pelo sorvete dela, mas Ana nem toca na sobremesa. No dia seguinte, ele a acompanha até o escritório da faculdade, pois ela está com medo de ir sozinha. O professor a repreende por levar lanches.
mas Kyotaro invoca sua habilidade suprema e argumenta como um advogado de tribunal, dizendo que sua cliente é apenas uma desavisada e nunca confessou nada. O professor fica impressionado ao vê-lo falar tanto, já que sempre foi um dos alunos mais quietos. No caminho de volta para a sala, Ana agradece e permite que ele escolha um doce como recompensa, antes de dizer que ele pode chamá-la pelo primeiro nome. No outro dia, a turma se divide em grupos para as atividades escolares. Kyotaro quer visitar funerárias, cenas de crime e postos de guarda de cartéis mexicanos, mas o professor ignora seus desejos e manda todos se agruparem para a saída do dia seguinte. O grupo de Ana ainda precisa de gente, e Nanjo pede para Kyotaro se juntar, já que Kento e o Gordo foram para outro time. Fingindo que não é nada demais, ele aceita entrar no grupo dela, composto basicamente por cabeças de vento. Mais tarde, Ana se aproxima e diz que percebeu que ele estava fingindo, pois é óbvio que ele é inteligente. No mesmo dia, Chihiro vai até a biblioteca conversar com Ana e Kyotaro, escondido entre as estantes, procura um volume de One Punch Man enquanto escuta sem querer a conversa. Chihiro menciona que ela e Kenta estão juntos e quer saber sobre a vida amorosa de Ana. Isso prende a atenção de Kyotaro, que suspira aliviado ao ouvir Ana dizer que está solteira e não namora ninguém. Ele quase comemora internamente, feliz por não precisar lidar com um rival malvado. Quando Ana tira uma selfie com Chihiro, percebe Kyotaro ao fundo e o confronta, mas Chihiro não se incomoda. Ela comenta que mesmo que ele contasse para alguém, ninguém acreditaria. Ao fim da aula começa a chover forte, mas Kyotaro está preparado com sua capa de chuva. Antes que ele saia, Ana pede para usá-la, dizendo que comprará um guarda-chuva e devolverá depois. Quando ela se afasta, ele verifica a mochila e percebe que ela pode ter esquecido a carteira e o cartão. Como esperado, estavam lá. Correndo na chuva, ele a alcança e diz que tentou manter a mochila seca. Ana, por sua vez, cobre ele com o guarda-chuva e pede para colocar a carteira de volta. Ao revirar as coisas, Kyotaro percebe que ela já estava com um guarda-chuva. Meio sem jeito, ele aceita a situação e começa a tirar a capa antes de devolver a carteira. Depois, abre o guarda-chuva para conferir se realmente estava quebrado, como ela havia dito. Pouco tempo depois, Ana retorna com um guarda-chuva novo e alguns doces, dando a Kyotaro um sorvete como recompensa. É nesse momento que ele percebe que realmente gosta dela e que seu coração acelera como um relâmpago. No dia seguinte, ele e o grupo de Ana vão até o estúdio de mangás para tentar uma ideia maluca envolvendo os chefes e liberar os animadores. Nanjo tenta descobrir os gostos de Ana sobre mangás, mas ela prefere manter segredo. Quando o grupo se separa, um dos desenhistas mostra um esboço bruto de Baki, e Ana se anima, perguntando se Kyotaro vai dar uma olhada. Quando ele diz que sim, ela o puxa e pede espaço para o rei baixinho fã de Baki, fazendo com que ele revele sua verdadeira empolgação. Após um tour rápido, um cara entra no elevador, forçando todos a ficarem bem apertados. O contato inesperado faz os sensores de Kyotaro ativarem o Shindan, e ele fecha os olhos, tentando alcançar seu próprio Haki do Rei para aumentar seus sentidos e manter o controle. Depois dessa situação constrangedora, ele decide dar uma escapada para o banheiro, mas parece que ninguém ouviu. Quando sai, percebe que todos sumiram, exceto Ana, que aparentemente ouviu, mas esqueceu de avisar o grupo. Agora, os dois precisam correr para pegar o trem. Eles chegam tarde demais e acabam tendo que esperar um trem incrivelmente lento, que só chegará em 7 minutos. Ao perceber que todos os outros já haviam partido, Ana desaba e pede desculpas pelo que aconteceu, o que Kyotaro aceita sem problemas. No entanto, ao vê-la chorar, ele tenta acalmá-la oferecendo seu clássico chá com leite antes de assumir a culpa por terem ficado para trás. Ana acha engraçado ele dizer isso logo depois de ter feito uma pausa para ir ao banheiro. Quando o trem chega, Kyotaro tenta se afastar, mas ela o segura, dizendo que, se ele fizer isso, acabarão se separando novamente. Ele comenta que seu grupo tem sorte de ter se dividido sem eles, mas que está feliz por estar com ela. Como era de se esperar, Ana compartilha o mesmo sentimento e até menciona que o relacionamento entre Chihiro e Kenta é meio peculiar, já que estudam na mesma turma. No entanto, ela acha mais divertido manter as coisas em segredo, insinuando que no futuro o deles poderá ser algo mais sério. Depois da excursão, Kyotaro conta para sua família o que aconteceu, mas Kana diz que ele já havia mencionado isso no dia anterior, sugerindo que talvez ele goste mais da escola do que admite. No caminho para a escola, ele admite para si mesmo que gosta de Ana, mas não tem amigos para contar sobre isso, exceto ela mesma. Na entrada da escola, Ana está parada como uma sentinela, saudando seus amigos enquanto espera alguém. Quando Kyotaro tenta passar, ela o para e o cumprimenta antes de seguir até o estacionamento de bicicletas. Como havia prometido no dia anterior, ela empresta a ele 3 volumes de um mangá de comédia romântica que está lendo e insiste que ele vai adorar a história, até dando alguns spoilers. Mais tarde, ela aparece na biblioteca para conferir se ele realmente começou a leitura e praticamente o obriga a ler, apesar de suas tentativas de se esquivar. No fim, ambos acabam rindo e se divertindo com a situação.
Antes de ir embora, Ana garante que estará na escola no dia seguinte, aconteça o que acontecer. Mais tarde naquela noite, Kyotaro começa a ler o mangá e se pergunta como Ana o faz. No meio da leitura, algumas migalhas de lanche caem em sua blusa, e ele conclui que provavelmente é assim que ela lê também. No dia seguinte, Shou percebe o quanto Kyotaro e Ana estão próximos e começa a provocá-lo com perguntas sobre quando eles se tornaram tão amigos. Kyotaro acha que vai levar um sermão, mas Shou apenas quer saber se ele gosta de alguém ou se tem namorada. Então, Shou começa a listar as qualidades que gosta em Ana, o que irrita ainda mais Kyotaro. Ele pensa que ninguém deveria falar dela daquele jeito, mas ao voltar para a carteira e ver as curvas de Ana, Nanjo lhe dá uma piscadela e diz: "Te falei, né?" Na biblioteca, Kyotaro vê Ana preocupada olhando para um cartaz que proíbe comer no local. Ela se pergunta por que a escola se daria ao trabalho de colocar um aviso tão óbvio e suspeita que alguém a delatou, já que faz um lanche ali todos os dias. Quando vão até a sala dos professores, a bibliotecária explica que encontraram uma embalagem de doce jogada por aí. Então decidiram colocar o cartaz para evitar que mais gente fizesse o mesmo. Kyotaro se pergunta se essa será a última vez que ficarão juntos na biblioteca por causa disso. Mas Ana quebra o clima ao tirar uma caixa de chocolates e dizer que já fez coisas piores, e que nenhum cartaz vai impedir a comilona que ela é. Porém, antes que possa comer, a bibliotecária quase a flagra no flagra. Kyotaro, sem pensar duas vezes, segura a mão dela para esconder o doce. A professora acha a cena adorável e vai embora. Durante o fim de semana, ele pesquisa o nome dela e descobre que, além de modelo, também é atriz em um programa de TV de grande audiência, mas quando tenta assistir já tinha terminado. No dia seguinte, começam as aulas de educação física com uma corrida maratona. Chihiro não curte muito esse esporte, mas Ana rapidamente o alcança. Ele então dispara feito um louco, mas as pernas dela parecem mais longas que a pista inteira, e logo ela o ultrapassa e o arrasta. N avisa para deixá-lo em paz porque o pessoal vai ficar de olho neles. Tentando se afastar, Ana tira o uniforme de educação física e usa o truque mais antigo do mundo para distraí-lo. Depois do exercício, ela estende a mão para que ele a ajude a levantar antes de se juntar à amiga, deixando Chihiro estupefato com a interação. Depois disso, ele começa a frequentar o Reddit, mas sabe que o pessoal de lá nunca interagiu com mulheres na vida real. Logo percebe que trocou de uniforme com Ana por acidente. Coincidentemente, as meninas estão comentando sobre trocar roupas com seus namorados. O que é péssimo, porque se descobrirem que ela trocou de roupa com ele, será zoada eternamente. Então, o tempo todo, ele evita usar seu uniforme para não levantar suspeitas. Mas quando o professor chama o garoto para responder no quadro, Kyotaro sabe que ele é o último que deveria notar que Ana pegou sua roupa. Para evitar isso, ele se oferece para resolver uma questão de matemática, mas erra feio, já que sua maior preocupação é tirar a atenção de todos da Ana. Depois do almoço, Ana pede para ele acompanhá-la até a enfermaria, onde finalmente devolve o uniforme. Ela o cheira uma última vez antes de entregar. Depois, ela o arrasta até a balança de medição de altura, proporcionando-lhe a melhor visão possível, o que o deixa atordoado. Então, ela pede para medir sua altura, e quase bate 1,70 m. No dia seguinte, todos surtam ao descobrir que Ana foi escolhida para um filme. Até os amigos dele ficam empolgados porque os atores principais são super famosos, mas Kyotaro é o único que percebe o quanto Ana está realmente animada com isso. Então, o professor chega com uma novidade. É hora de redistribuir os assentos. Depois de escolher sua cadeira, ele começa a rezar para todos os deuses para sentar ao lado de Ana. Infelizmente, quem senta lá é o pervertido da sala. Por sorte, não é tão ruim porque Chihiro está ao seu lado, mas ainda há um problema. Ana, com sua altura de jogadora de basquete, bloqueia a visão de todos. De vez em quando, porém, ela troca sorrisos com Kyotaro quando percebe que ele a está encarando. O garoto finge ter esquecido seu livro para poder compartilhar com Ana, mas Kyotaro estraga o plano, porque não quer deixar ele roubar a cena. Mesmo assim, ele não consegue ver o quadro e acaba encostando acidentalmente nos ombros de Chihiro. Por sorte, ela é tão gente boa que oferece suas anotações para ele copiar. Ana vê isso e fica irritada, dizendo que está tudo bem, mas ele estava fazendo exatamente o que Nanjo estava tentando antes. Após a aula, Ana continua emburrada, sentada ao lado de Chihiro, mas ele explica que durante toda a aula não viu nada além dela, pois estava bloqueando sua visão. Quando ela ri sem querer, ele fica balançado. Mais tarde na biblioteca, ela se desculpa, mas ele diz para não se preocupar tanto com ele, especialmente porque tem algo mais importante para focar, seu papel no filme. Ana, entusiasmada, pergunta se ele gosta de filmes e revela que interpretará um personagem, começando a ensaiar suas falas com ele. Algumas pessoas os olham estranho, então ele sugere praticarem em um lugar mais discreto. Ana então o leva para um local um pouco próximo demais para o conforto dele. Ela conta que o filme será lançado em 2 anos, depois da formatura deles, e pergunta se ele vai assistir. Ele responde que sim, o que a motiva a continuar treinando. Naquela noite, Kyotaro assiste a participação de Ana no programa e percebe que ela mal aparece e nem tem uma fala relevante. Ele pensa que ela pode estar chateada, mas no dia seguinte, ela não para de falar sobre sua aparição na TV. Depois dos exames, Kyotaro começa a dar aulas particulares para Chihiro, mas Ana fica enciumada ao vê-lo ajudando a amiga. Com as reuniões se aproximando, Chihiro avisa Ana para estudar bastante e pedir ajuda a Kyotaro, já que ele ensina bem.
Mas também alerta o protagonista sobre Ana, pois sabe que sua melhor amiga pode ser meio avoada às vezes. Kyotaro tenta segurar o riso. Chihiro percebe e manda real pra ele, perguntando: "Por que você não fala normalmente?" O garoto explica que está só tentando ser educado, mas que às vezes se solta mais. Mais tarde rola um encontro com os pais dele e a mãe de Kyotaro chega junto com Ana, que é linda, mas super rígida. A mãe dela não deixa escapar nada, comentando cada passo da filha, deixando até a mãe do garoto um pouco tensa. No entanto, a mãe de Kyotaro troca uma ideia com Ana, e ela parece ficar mais à vontade. Comenta que o filho sempre fala sobre a escola, e que tem se divertido bastante, o que deixa Ana radiante. Ela admite que conversa bastante com ele, e até gagueja ao falar das interações deles. Depois do encontro, a mãe de Kyotaro diz que está orgulhosa dele por participar mais da sala, e ainda menciona algo sobre ele e uma colega. Quando ele pergunta quem, ele fica nervoso ao perceber que Ana está bem atrás dele. No dia seguinte, ela elogia a mãe dele por ser gentil e fofa, e comenta que até deixou um doce pra eles. Ele se aproxima de Ana e pergunta o nome da mãe dela, mas o clima fica meio tenso. Então ele muda de assunto e pergunta se ela já fez a lição. Ana mostra seus apontamentos e pede que ele ensine da mesma forma que fez com Chihiro. Ele aceita, mas logo a bibliotecária aparece e eles ficam preocupados de serem flagrados com o papel de bala. Então, ele sussurra para ela esconder o doce, mas chega tão perto que quase perde o equilíbrio. No dia seguinte caiu um toró e Kyotaro teve que ir de bike na chuva porque esqueceu sua capa. No caminho cruzou com Ana, que logo o reconheceu. Ele tentou mudar de direção, mas acabou admitindo que esqueceu o impermeável. Ana, rápida no gatilho, usou uma sacola plástica para proteger a cabeça dele da chuva, mas não funcionou. Então ela sentou na garupa e ofereceu o guarda-chuva para cobrir os dois, mas estava perigoso demais com o chão todo molhado e escorregadio. Ele acabou voltando sozinho, mas percebeu que Ana esqueceu algumas coisas na sacola plástica presa à bicicleta dele. Antes de ir para casa, ele passou na estação para devolver. Mais tarde, já em casa, navegando no Insta, acabou pegando no sono e teve um monte de sonhos. Quando acordou, estava com febre e teve que faltar à escola. Ficou em casa de boa, assistindo TV, quando alguém tocou a campainha. Era Ana, preocupada, que veio atrás dele. Ela trouxe o almoço da escola e pediu desculpas, achando que foi culpa dela ele ter ficado doente. Depois de entregar a comida, ela se despediu. Kyotaro chamou Ana para tomar um chá na casa dele, mas o clima ficou meio estranho porque ele se sentiu envergonhado com ela ali. Disse que precisava trocar de roupa antes e deixou a água fervendo no fogão. Mas na hora de trocar de roupa, ele desabou no chão. Ana subiu correndo para ver o que tinha acontecido e o encontrou desmaiado, ardendo em febre. Tentou ajeitá-lo na cama e até vestiu o garoto para que ele não pegasse mais frio. Kyotaro estava delirando e apagou nos travesseiros mais macios que tinha. Depois de algumas horas, ele desperta e dá de cara com a irmã, que entrega um bilhete que a Ana tinha deixado mais cedo. No dia seguinte, a mãe dele comenta que viu a Ana na noite anterior e que ela estava com uma expressão preocupada. Disse que a Ana perguntou como ele estava e ficou aliviada ao saber que ele logo voltaria às aulas, mas soltou que ele era meio avoado e estabanado. Quando retorna à escola, quem está lá esperando? A Ana, que agora também está gripada e com a voz estranha. Ele comenta com ela que tudo pareceu um sonho doido, mas antes que ela possa perguntar mais, são interrompidos. Nesse mesmo dia, Ana pergunta se ele usa o aplicativo Line e mostra os adesivos que tem lá, mas ele responde que não usa muito. Ela tenta dizer que a turma dela não tem um grupo no app, enquanto a outra turma tem, mas ele não entende o que ela quer dizer e ela fica desapontada. Aí, perto do Natal, a Moeka começa a dizer que a Ana precisa arrumar um namorado antes das festas e que vai pegar o número do Kyotaro, mas ela é rápida e pega antes, até reconhecendo a foto de perfil dele. Ana então recua quando Moeka solta um olhar tipo, deixa comigo, e fala que em vez disso, ela deveria pegar o contato do Ishimuro, o cérebro da sala. Ana diz que o Ishimura mora no mesmo prédio que ela e que são até colegas por causa dos pais, só pra cutucar o Kyotaro. As ideias malucas dele fazem ele acreditar que eles estão tramando alguma coisa que ele não sabe. Quando Ana vai perguntar sobre o ID do Line para o Ishimura, ele percebe que ela estava atrás do número dele desde antes, e nem tinha se tocado. Kyotaro se levanta e interrompe, sugerindo que Ana pegue logo o número do rapaz. Agora o Kyotaro tinha certeza que a Ana estava tentando conseguir o contato dele. Falou pra si mesmo que logo iria dar certo. Naquela noite, enquanto lia o mangá que a Ana emprestou, ele percebeu que os personagens principais eram iguais a ele. As poucas experiências sensatas que restavam brigavam para entender isso, achando que caras assim não existem de verdade. Mas, pensando melhor no mangá, tudo fazia sentido nas interações dele com a Ana. No dia seguinte, viu o mesmo cara dando em cima da Ana, mas dessa vez com uma garota junto para ajudar. A Chihiro percebeu as intenções do cara, mas quando ele chamou a Ana para ir na casa dele, toda a lógica foi pro espaço. A Ana percebeu que o atleta estava armando algo e falou para Chihiro que não iria. Na biblioteca, Kyotaro viu a Ana chorando, mas ela melhorou ao vê-lo. Ana perguntou se ele curtia videogame e ele se lembrou de todas as loucuras que já falou, como se fosse um jogador profissional. Ana contou que o pai dela é gamer e que tem tudo em casa, mas umas meninas interromperam querendo saber o que rolava entre eles. Ana negou tudo, dizendo que não tinha namorado, e até pediu a opinião do Kyotaro porque ele sabia a real.
As meninas, percebendo que exageraram, saíram, e ele comentou que não era bom eles ficarem muito próximos na frente dos outros, mas o Nanjo apareceu de novo para atrapalhar. Ana ficou olhando pro Kyotaro, fazendo questão de mostrar que estava ocupada. Quando o cara foi embora, ela pediu desculpas pro Kyotaro enquanto andava. Moeka estava dando uma bronca na Chihiro por causa do Nanjo, dizendo que ele estava se aproveitando dela para se aproximar da Ana. Naquela noite, o protagonista começou a pensar que a Ana podia estar manipulando ele do mesmo jeito que o estranho estava usando a Chihiro. Todas as conversas sinceras que teve com ela podiam ser só parte de um plano dela para enganar ele. No dia seguinte, ele passou a tratar a Ana de forma mais distante por alguns dias. Ao sair da sala, ela foi atrás dele e perguntou se ele estava bravo com algo. O Kyotaro, meio frio, disse que precisava ir, mas a Ana começou a chorar, pedindo desculpas por qualquer coisa que tivesse feito. Quando ele se virou, percebeu que a Ana era mais verdadeira do que ele pensava. Sempre foi uma pessoa gentil e alegre, e nunca faria algo assim, a menos que ele só estivesse arrumando uma desculpa para não gostar dela. Depois de se entenderem, voltaram juntos para casa. No caminho, ela perguntou se ele tinha planos para as férias de Natal. Ele respondeu que iriam para a cidade natal visitar os parentes. Também devolveu o mangá que leu de uma vez só. Ela quis saber o que ele achou da história, e pelo jeito curtem as mesmas coisas. Então ela prometeu trazer o próximo volume para ele. No dia seguinte, Kyotaro esqueceu de levar o restante do mangá. Então Ana prometeu entregar tudo antes do Natal, dizendo que ele tinha que ler porque era sensacional. No fim do dia, ela finalmente pediu o ID dele no Line e já marcou o encontro pro dia seguinte. Kyotaro, super ansioso, caprichou no visual estilo Stalker e chegou cedo demais no local. Achava que estava adiantado, mas viu que não, porque Ana, disfarçada, já estava esperando. Ele deu a volta ao redor dela para ver se ela o reconhecia sem precisar dizer nada. Sua tática ninja deu certo e Ana o reconheceu numa boa. Ela disse que tinha ido mais cedo para confirmar o lugar, mas era papo furado. Depois que se encontraram, ele pediu um mangá, mas Ana arrastou ele para um restaurante que queria muito conhecer. Observando Ana toda arrumada, ele teve a impressão de que parecia um criminoso prestes a cometer um delito. Aí tirou a máscara e ficou com cara de emo carente. Ana pediu que ele segurasse a bolsa antes de trombar nele igual jogador de futebol. Lá dentro, Kyotaro pediu só um café, porque tudo era caro demais, enquanto Ana escolheu o prato mais reforçado. Depois de fazer o pedido, começaram a conversar e Kyotaro se animou falando do gosto por roupas pretas. Mas logo ficou pensativo, achando que só acumulava dívidas sociais desde que começaram a sair, e se arrependeu de ter marcado com a Ana. Ela então entregou o celular e pediu para ele tirar umas fotos dela, e quando ele perguntou se era pro Insta, ela disse que era só para mandar para ele. Só que ele ficou tão encantado com a beleza dela que Ana tomou a frente e falou que o que importava estava bem ali, na frente dele. Mais tarde foram as compras e ela fez questão que ele opinasse em qual roupa caía melhor. Depois de escolher, ele começou a imaginar o que ela usava por baixo, mas foi puxado de volta para a realidade. Tentou sair da loja, mas avistou a irmã com umas amigas e mandou Ana ficar quieta, porque poderiam vê-lo. Ana perguntou se podia ir lá cumprimentar, mas ele disse que faria isso na hora certa. Quando viu Kana se aproximando, puxou Ana pro provador e ela fez ele prometer que iria deixá-la conhecer a irmã. Depois de algumas trapalhadas românticas, saíram da loja e foram passear pelas ruas de Shibuya. Tinham casais por todos os lados, o que o deixou nervoso, porque parecia que eles também eram um casal de verdade. Ana pediu desculpas por ter arrastado ele para todos os lugares que queria visitar, perguntando se tinha incomodado. Ele então foi honesto, dizendo que não era muito de sair, que normalmente recusava convites, mas que aquele dia ao lado dela foi incrível, e ele tinha aproveitado demais. Ana entendeu o recado e deu um cachecol para ele. Quando chegaram no centro, encontraram uma decoração de Natal linda, encerrando o encontro com chave de ouro. Na estação de trem, uma multidão quase separou os dois, mas Ana segurou firme na mão dele até chegarem à estação certa e continuaram caminhando de mãos dadas sob a luz da lua, como se o mundo fosse só deles. Andaram devagar até o ponto onde cada um seguiria para o seu lado. Ele desejou feliz ano novo, mas ela o segurou, dizendo que ainda faltavam alguns dias e não queria que acabasse. No dia seguinte, viajaram para Akita para visitar os avós, como faziam todo ano, mas dessa vez ele teria que dormir perto da irmã, o que era complicado, já que estava tentando engatar um romance com Ana que era nota 10, e não queria a irmã se metendo. Lembrou da promessa de tirar fotos, então começou a fotografar, mas a luz estava horrível. Saiu lá fora para tentar captar a vibe do lugar e tirar umas boas imagens, mas ao buscar o melhor ângulo, pisou sem querer na beirada de um penhasco e caiu, desmaiando. Horas depois, Kenon o encontrou e perguntou se ele conseguia andar, mas ele estava com o braço quebrado. Foram ao hospital e depois para casa, e a mãe dele até ficou contente, dizendo que era a primeira vez que ele quebrava o braço. E isso era sinal de que estava se enturmando. Mais tarde, ele mandou uma selfie para Ana com o braço imobilizado, e ela ligou preocupada. Quando viu que a irmã estava dormindo, atendeu e viu Ana vestida como streamer de jogos. Ela perguntou se estava tudo bem. Ele minimizou, disse que foi só um tombo. Aí notou que ela estava com uma roupa meio ousada, o que o deixou sem jeito. Mas comentou que voltaria para Tóquio no dia seguinte, pois não dava para ficar mais depois do ocorrido. Mas o pesadelo começou quando percebeu que a irmã tinha ouvido tudo. Ela comentou que Ana era bonita, achando que era alguma influencer, mas ele desconversou, temendo perguntas. Por sorte, Kana não insistiu e voltou a dormir.
Depois de um tempo, Ana liga de novo e chama ele pra tomar um drink com ela enquanto admiram a lua. No dia seguinte, ele pega uma lembrança pra Ana e retorna a Tóquio junto com a família. No caminho, Kana pergunta sobre essa tal de Ana e fica surpresa ao descobrir que é a mesma garota que deixou uma nota na casa deles, jurando que o irmão podia ter uma chance com ela. Quando chegam, ele sai correndo pra devolver os livros pra Ana e entregar o presente que comprou. Acaba encontrando Ana junto do cachorro dela, Hantaro, idêntico ao chaveiro que ele tinha comprado. Chegando ao parque, Ana se diverte com Hantaro enquanto ele tenta criar coragem para dar o presente. Logo depois, ela chega perto e pede para ele dar uns comandos ao Hantaro. Mas o cãozinho, Nanchun, não obedece nada do que ele manda. A Ana, safadinha, aproveitou a brecha, fez um truque rápido e segurou na mão dele. Ele aproveitou para falar do cachecol, dizendo que queria devolver, mas Ana insistiu que queria que ele continuasse com ele. Foi então que ele entregou o chaveiro do cachorro que tinha planejado dar o tempo todo. Ana ficou radiante e agradeceu pelo mimo. No caminho de volta, ela perguntou se ele topava se encontrar no ano novo para irem rezar no templo. Depois de confirmar, se despediram. Poucos dias depois, ele foi comprar uma coisa na loja. Mas o Nanjo, aquele mala sem alça, encurralou ele e o puxou para o restaurante, enchendo a paciência sobre a Ana e querendo saber o que rolava. Ele negou ter o número dela, mas se complicou quando o nome dela apareceu no celular. Nanjo pediu um lanche para outra menina e deixou Muika com ele para baterem um papo de homem. Assim que ficaram sozinhos, ele jurou a Kyotaro que não contaria a ninguém que tinha conseguido o número da Ana. Mas Kyotaro já estava de saco cheio daquela palhaçada e mandou ele sumir. Mais tarde, Muika reapareceu e pediu para o protagonista levá-la até em casa. No caminho, ela disse que sentia orgulho dele por ter coragem de mandar o cara embora e confessou que fez isso porque Nanju gosta da Ana e não queria concorrência. No dia seguinte, Kyotaro foi com a família ao templo. Faltavam 30 minutos para ele se encontrar com Ana, então pensou em inventar uma desculpa, mas sua mãe a reconheceu de longe e contou para ele e para Kana que Ana estava esperando alguém. Kana perguntou se ele tinha namorada porque realmente parecia. Ela insistiu para que fosse cumprimentar, mas ele continuava negando, criando confusão suficiente para que Ana percebesse e se aproximasse, dando feliz ano novo para todos antes de segui-los. Quando chegaram ao templo, ele e Ana começaram a rezar, mas como ele estava com o braço engessado, Kyotaro rezou só com uma mão. Ana corrigiu dizendo que não era assim, e se juntou a ele na prece. Depois disso, ela se despediu para caçar doces, enquanto Kana elogiava Kyotaro por ter conquistado a garota mais deslumbrante da escola e o arrastava de novo para encontrarem Ana para causar uma nova impressão. Quando alcançaram, ele a convidou para sua casa, e ela aceitou sem pensar duas vezes. Em casa, Kana seguia zoando, mas ele percebeu que Ana tinha preso ao celular o chaveiro de cachorro que ele comprou, combinando com o dela e com o da irmã. Então, ele rapidamente abraçou a cintura de Ana para esconder o chaveiro. Mas Kana flagrou tudo e perguntou se eles já eram tão próximos assim, mas ele continuou negando. Então ela trouxe as fotos do anuário, mostrando a Ana como era o Otaro no 5º ano, com aquele jeitão emo de pseudo bad boy. E ela folheou as páginas super empolgada. Kana ainda exibiu as fotos dele no ensino médio e no bacharelado. Quando Kana questionou sobre os registros do acampamento de verão, o clima pesou um pouco. Aí Kana decidiu bancar a Cupido e deixou Kyotaro e Ana a sós, agradecendo a Ana por ser amiga do irmão. Ana perguntou se podia ser como uma irmã mais velha dela, e Kana aceitou na mesma hora. Depois da conversa, Ana acompanhou Kyotaro até o quarto dele e comentou que tinha visto todas as fotos porque eles dois, assim como Chihiro, tinham estudado na mesma escola antes. Uma foto chamou a atenção dela e ela quis saber sobre dois garotos da imagem. Kyotaro contou que eram amigos da escola preparatória, mas confessou que não passou na instituição que sempre sonhou. E isso realmente o derrubou. Ele explicou que acabou se tornando mais reservado e desenvolvendo certa tendência a atitudes agressivas como forma de defesa. Ana tentou animá-lo, mas acabou achando uma revista suspeita. Quando ela foi pegar, os dois caíram numa posição bem constrangedora e seus corações bateram como tambores em guerra. Ana se culpou por mexer nas coisas dele e saiu, mas levou algo do anuário como material de chantagem leve, prometendo mostrar suas próprias fotos do anuário em breve, quase como um convite para ele se aproximar mais. No outro dia, o protagonista do mangá que Kyotaro lia praticamente berrava para ele parar de ser covarde e confessar tudo para Ana. Chegando à escola, Ana o surpreendeu e começou a segui-lo, pedindo que ele levasse o chaveiro de cachorro que ele comprou para combinarem. Atrás do prédio da escola, Ana prendeu o chaveiro no botão do colarinho dele e naquele momento, depois de tudo o que rolou, Kyotaro finalmente criou coragem de dizer o que sentia. Ele admitiu que não gostava de ir à escola, evitava qualquer socialização, mas que, depois de conhecê-la, sentia que podia aproveitar de verdade. Cada momento feliz que teve com ela nos últimos meses o mudou para melhor, tudo graças a ela. Mas Ana disse que ele mesmo escolheu melhorar, então deveria agradecer a si próprio. Com aquela confissão final, Kyotaro tirou a máscara e abraçou os riscos do próprio coração, que era se apaixonar pela desigualdade. Uma deusa de quase 2 metros que nenhum solitário por aí jamais alcançaria. Depois de um inverno cheio de situações malucas, Kyotaro voltou às aulas, reencontrando o mesmo grupo de meninas, todas curiosas sobre o braço quebrado dele.